Nós precisamos entender que não existe livre-arbítrio. Olha, esse é pesado, hein? Existe livre-arbítrio. Quando você, na realidade, assim, quando você vai viver o plano de Deus, você abre mão do livre-arbítrio. Boa, tem razão. Concordo. Porque se eu quero viver o livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Verdade. Eu decido o que eu faço com a minha vida. Agora, quando eu vou viver os planos de Deus, eu abro mão do livre-arbítrio. Você não decide Não mais por si sou só. mais eu, mas Cristo vive em mim. Verdade. Então eu não decido por si só. O que acontece? Existe um temor de Deus em mim que me impede de fazer muita coisa. Por exemplo, você sabe disso. Tem muita coisa que às vezes você quer fazer, mas tem algo dentro de você que diz não faça. Por quê? Porque o Espírito Santo dentro de você, ele age dessa maneira e faz com que você abra a mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. Então, quando você porque o que é que tem muitas pessoas que dizem assim, eu tenho um plano de Deus na minha vida. Tá, mas o cemitério está cheio de pessoas que tiveram o plano de Deus na sua vida. Porque existe uma diferença entre ter um plano e viver um plano. Entendi. Eu tenho um plano de Deus na minha vida, mas até onde eu estou disposto a viver esse plano? Boa. Então, eu tenho um plano de Deus na minha vida. Conheço muita gente que tem. Muitos. E, aliás, acredito que todos nós temos. A questão é, você está disposto a ir até onde? A se submeter e a renunciar, porque eu falei de renúncia aqui, o que para viver esses planos? Então, existe sim um propósito de Deus que foi estabelecido na eternidade. Eu acredito, estou falando de plano de Deus. Jeremias, vamos pegar Jeremias capítulo número 1, respondendo a pergunta dele. Como é que é o nome dele? Fernando, bora lá. Se nós pegarmos Jeremias capítulo número 1, Jeremias era filho de sacerdote. Ele era de uma família sacerdotal. E ele foi treinado para ser sacerdote. Ele foi treinado e preparado para a vocação de sacerdote. Só que no versículo de número 3, de Jeremias 1, verso 3, verso 4, Jeremias diz assim, veio a mim a palavra do Senhor. Deus veio falar comigo. E Deus diz assim, aí Deus vem e diz o que para ele? Você se preparou para sacerdote, mas as nações eu te dei por profeta. Você quer ser uma coisa, mas eu tenho outra coisa para você. Então, assim, a palavra do Senhor veio Jeremias dizendo, né, você acha que você vai ser o que a sua família estabeleceu, ou o que você imaginou que seria, então você vai ser o que eu quero. Então Deus, ou seja, isso Deus estabeleceu na eternidade. Paulo diz aos Efésios que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, o céu não é o meu destino, é minha origem. Nós viemos de lá. Nós nascemos no coração de Deus, não foi no ventre da mãe. Verdade. Nós nascemos no coração de Deus. Foi a vontade de Deus que fez com que a gente nascesse agora. Você poderia ter nascido em 1940, 1800 e bolinha, 1700. Talvez você já se perguntou por que eu nasci nesse tempo. Poderia ter nascido lá no 1800, 1700, 1600 e alguma coisa. Por que nascer em 1990? Porque era o plano de Deus. É algo que foi estabelecido na eternidade. Agora, a palavra de Deus veio a Jeremias. As nações eu te dei por profeta. Agora, Jeremias tinha um plano. A palavra do Senhor veio para ele e estabeleceu esse plano. Mas aí, ele deu uma resposta. Qual foi a resposta? Está vivendo esse plano. Maria, por exemplo. A palavra chega até Maria, o anjo chega até Maria e diz assim, salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. O anjo traz uma mensagem de um chamado. Qual que era o chamado de Maria? Gerar Jesus. Maria poderia ter rejeitado? Poderia. Mas ela respondeu. O que ela disse? Ela abriu mão do livre-arbítrio quando ela diz assim, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo o seu propósito. O livre-arbítrio acabou ali. Acabou o livre-arbítrio. Ela não decidiu mais nada. Porque daí ela vai, aí ela vai e casa com José, porque ela já estava desposada, ela já estava, ou seja, já tinha um casamento arranjado. Ela casa com José, foge de lá, vai gerar Jesus numa manjedoura. Ela planejou aquilo? Ela teve livre-arbítrio para decidir onde ela ia ficar grávida, onde ela ia ganhar bebê? Nem José. Teve que
digamos Então- assim, naquela situação, criar um filho que, tipo, supostamente, sabemos que era de Deus, né? O cara ainda teve que assumir tudo aquilo e a vontade dele... Tipo, Tá foi entendendo? pra onde? Então, assim, você tem o livre-arbítrio? Tem. Mas se você quer viver os planos de Deus, se você quer viver o propósito de Deus para sua vida, você não tem mais livre-arbítrio.